Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Pode se sentar. É uma honra estar com vocês nesse dia. Eu sei que vocês já têm recebido aí da parte do Senhor. Ele faz tudo com um propósito. E nós estávamos conversando ali nos bastidores de que nada de que Deus permite que a gente atravesse é sem propósito. Se tem uma coisa que aquece o nosso coração, é a certeza de que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E existe uma promessa muito clara no capítulo 8 de Romanos que diz: todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o que me chama a atenção nesse versículo é que diz todas as coisas. Todas as coisas. As coisas boas e as coisas ruins também. Todas as coisas cooperam conjuntamente. O que é conjuntamente? Não é só sobre mim. Deus não está trabalhando só comigo. Por isso que o Pai é Pai nosso que estás no céu. Pai nosso. Deus está trabalhando em mim, Deus está trabalhando nos meus filhos, Deus está trabalhando no meu marido, Deus está trabalhando nos meus amigos íntimos, Deus está trabalhando em todas as coisas, conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos num contexto de queda, o mundo anda à revelia de Deus, apesar de Deus ter estendido sua graça e misericórdia renovada todas as manhãs, o homem insiste em viver seus próprios projetos de poder, e a igreja está sobre a terra para anunciar que há um novo e vivo caminho em Cristo Jesus, e que a gente não precisa de viver cativo dos nossos projetos de poder, mas nos empoderarmos no poder que é poder de verdade, que é o poder do Espírito Santo, para libertar o homem de todo o cativeiro, não é mesmo? Então, eu não sei o que você está atravessando na sua jornada. Eu quero te dizer o seguinte, que Jesus nunca nos disse que segui-lo seria um caminho de flores. Ele sempre disse que o final da história vai ser triunfante e maravilhoso. Mas ele também nos garantiu que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele já nos advertiu: vocês não vão estar sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias. Olha o todos aí de novo. Todos os dias, nos dias lindos, nos dias leves, nos dias de alegria e nos dias tenebrosos, nos dias de luto, nos dias de perda, nos dias que a gente não entendeu o que está acontecendo. Ele está. E nós às vezes somos muito emocionais, e nós temos que entender que a fé é a certeza das coisas que se não veem. E às vezes a gente está vivendo num tempo que é tão visual. A gente abre uma rede social visual, a gente vê uma pessoa vestida, a gente mede, a gente tira uma conclusão sobre a pessoa sem ela abrir a boca, só de acordo com a maneira que ela está vestida. Você não sabe os traumas que ela carrega, você não sabe as histórias que ela carrega, mas você já tira uma conclusão a respeito delas, de acordo com como ela está se vestindo, alguma coisa que ela está usando, uma tatuagem que ela está ostentando, ou um brinco, ou um cabelo colorido, a gente já tira conclusões. Então nós estamos num tempo muito visual. O cuidado que a gente tem que tomar para proteger a nossa fé é entender que as emoções devem ocupar o seu devido lugar. Às vezes a gente vive uma fé muito emocional. Eu preciso sentir. Não, meu irmão, tem dia que você não vai sentir Deus, não. Tem dia que você não vai sentir arrepio, você não vai ouvir a voz de Deus, você não vai, sabe, uma sequidão, parece que você está no meio do deserto, parece que Deus te abandonou. Mas Ele te abandonou? Não. Por que você sabe que não? Porque você crê na palavra. E a palavra diz que eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Isso é caminhar por fé e não caminhar por vistas. Eu tenho a certeza e eu creio naquilo que a palavra de Deus diz, e não na minha emoção, naquilo que é predisposição do meu coração. Às vezes nós achamos que é Deus, não é nada, é só emoção. É Deus que está falando. Quanta gente, gente, nós somos povo de Deus.
E a gente sabe que tem profetas de Deus na terra, e tem profetadas de Deus na terra, de Deus, com D minúsculo. A gente sabe disso. E por que um profeta, às vezes tem um falso profeta mesmo, a Bíblia nos adverte da presença dos falsos profetas, mas às vezes o profeta legítimo, um homem e uma mulher de Deus, são profetas de Deus, mas um dia se deixa levar pela emoção. Por isso que nós temos que vigiar as nossas emoções. Elas são legítimas, elas nos foram dadas pelo próprio Deus, mas elas têm que ocupar o seu devido lugar. E a gente deve proteger a fé, colocando as emoções nos seus devidos lugares, e entendendo que a palavra de Deus, Ele é fiel para cumpri-la. Então, se as coisas estão boas, Deus vai cumprir a sua promessa. Se você não consegue ver a luz no fim do túnel, Deus vai cumprir a sua promessa. Agora, a gente tem que discernir também o que é promessa de Deus e o que é o engano do nosso coração. Por isso que é tão importante a gente conhecer as Escrituras Sagradas, gente. Oração é a parte que a gente fala com Deus. E a parte que Deus fala com a gente são as Escrituras Sagradas. Deus fala através da Bíblia. Tudo que nós sabemos acerca de Jesus, do Espírito Santo e de Deus Pai, nós sabemos através da Bíblia. Deus pode dar uma revelação através de uma palavra profética? Dá, graças a Deus, Ele usa os seus profetas na terra. Mas se você vê um profeta de Deus falando uma coisa diferente do que está nas Escrituras Sagradas, desconfie de que essa seja uma palavra de Deus, porque Deus não é Deus para contradizer a si mesmo. Entendendo isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Na segunda carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. E lendo essa carta, há muitos anos atrás, Deus coloca para mim algo tão poderoso para a gente proteger e prosperar na nossa fé, que eu queria compartilhar com vocês. A carta de Pedro, essa segunda carta, foi escrita como a primeira à igreja na Ásia, a várias igrejas cristãos que estavam ali nascendo na Ásia, e o apóstolo Pedro envia ali as cartas a várias províncias do Império Romano, que se localizavam no que hoje é a Turquia, e ele está instruindo aqueles irmãos, e nessa segunda carta do apóstolo Pedro, ele está instruindo aqueles irmãos, principalmente contra a apostasia. Então ele está trazendo aqueles irmãos que já criam em Jesus Cristo, que já tinham se convertido ao cristianismo, tanto judeus quanto gentios, e que moravam nessas províncias da Ásia, a permanecerem firmes, a permanecerem fiéis, independente da cultura onde eles estavam inseridos, que eles não se apostatassem, que eles não abandonassem a sua fé. E ele começa escrevendo, e ele começa a carta dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então ele começa saudando a igreja que estava localizada nas províncias na Ásia, e ele continua no verso 3: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e a piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Olha isso, gente. Olha que grandiosidade que ele está dizendo aqui. Pelas promessas de Deus em Jesus Cristo, vocês agora que creem, vocês se tornaram coparticipantes da natureza divina. Ou seja, o velho homem que operava em vocês não deve mais operar em vocês. Agora o Espírito de Deus opera em vocês. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vocês.
Então, vocês têm o poder de serem feitos filhos de Deus por Jesus Cristo, e a imagem de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, a índole de Jesus Cristo, o coração de Jesus Cristo vai sendo formado em vocês pelo poder do Espírito. Esse é o maior poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O poder que nós recebemos é para sermos testemunhas de Jesus Cristo. E a gente não testemunha só falando não, gente. A gente testemunha vivendo. A vida fala mais alto do que as palavras. As nossas palavras devem andar em acordo com a nossa vivência. Mesmo imperfeitos, mesmo limitados, a nossa conduta não pode negar a nossa fé. A atitude é a parte visível da nossa fé. Co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, olha isso, gente, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. O que aconteceu na nossa vida? Eu não sei como é que aconteceu com vocês. Mas um dia você estava andando, vivendo a sua vida. Talvez você tenha vindo para a igreja porque, não, já nasci crente. Não, ninguém nasce crente. Você nasceu na igreja. Que bênção. Você nasceu com um pai e uma mãe que temem a Jesus. Que bênção, que privilégio. Mas você precisa ter um novo nascimento. Você precisa de ter uma experiência individual com Jesus Cristo. Você precisa de entender o que foi feito na cruz do Calvário. Entender o seu estado de limitado pecador e entender que você precisa de salvação em Cristo Jesus. E a partir do momento que a gente entende isso, nós entregamos o nosso caminho a Ele. Então a gente estava andando mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, nos encontramos com a mensagem do Evangelho, com o poder do Evangelho, e a primeira coisa que o Evangelho faz é denunciar a nossa imundície. Helena, mas imundície? Eu nasci na igreja. Você entrar com uma bicicleta todos os dias numa garagem, não faz dela um automóvel. Como você ir todo domingo na igreja não te faz crente. Pode fazer religioso. Você pode vestir como crente, falar como crente, pensar que é crente. Sabe aquela palavra que Jesus deu, gente? Naquele grande dia, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Naquele grande dia, muitos virão e dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, expelimos demônios, curamos enfermos. Gente, essa palavra é para crente, porque quem não é crente não anda por aí expelindo demônio, profetizando. Concorda comigo? Jesus está falando, e eu lhes direi, apartai-vos de mim, malditos. Eu nunca vos conheci. Pior miséria que a gente pode entrar nela, gente, não é ficar nas baladas não. Pior miséria é a gente ser perdido dentro da igreja. Maior miséria é o orgulho espiritual. Ser crente que é filho de Deus é nada, é só um frequentador de garagem. Você entra e sai, mas o seu caráter continua a mesma coisa. Jesus não é visto em você. E longe de mim dizer que eu sou perfeita. Quem me conhece é que sabe. Agora eu fico tão grata quando eu olho para trás, eu vejo que eu não sou mais a mulher que eu era. Eu olho para diante de mim e faço, uau, tem tanta coisa que eu ainda tenho que percorrer. Tem tanta coisa que eu ainda tenho que vencer. Tem tanta coisa que eu ainda preciso ser aperfeiçoada, Jesus. Tem tanta coisa que eu preciso ser mais parecida com o Senhor, Mestre. Mas é tão bom quando eu olho para trás e falo assim, mas o Senhor já tem feito uma obra, eu não sou mais aquela pessoa. Eu não sou mais. E é isso que o Espírito Santo vai fazendo em nós, ele vai tecendo Jesus em nós. E vai produzindo em nós o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem tudo a ver com Jesus. Amor. Não é amar o que faz as mesmas coisas que vocês, não. Você tem uma coisa que eu tenho aprendido com a minha luta.
é amar como eu fui amada. Como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Jesus está dizendo, o padrão de Jesus é alto demais. Ele não me amou quando eu correspondia a esse amor. Ele não me amou quando eu compreendia esse amor. Ele me amou antes mesmo de eu existir. Ele me amou quando eu estava morta nos meus delitos e nos meus pecados. Ele me amou quando eu era obstinada, invejosa, orgulhosa. Ele me amou quando eu estava arrebentada, ferida, rancorosa, ressentida. Ele me amou na minha imundícia, Ele me amou. E Ele me amou tanto, por isso que eu amo. Eu amo porque Ele me amou primeiro. E é esse padrão que Ele coloca para nós. Amar não é aceitar nem aplaudir o pecado, não, gente. Não é disso que eu estou falando. Jesus nunca aplaudiu o meu pecado. Jesus nunca deu ok para o meu pecado. Jesus nunca concordou com a minha inveja, obstinação e orgulho. Mas Ele me amou. E me atraiu. E me arrancou do meu estado. E me atraiu a Ele. E me lavou. E me santificou. E ainda não terminou a obra. Cada dia Ele está trabalhando. Eu não sou mais uma mulher entregue ao meu pecado, mas todos os dias eu tenho que me lavar. Sabe quando Ele está lavando os pés de Pedro? Jesus se ajoelha, o rei, o perfeito, o eterno, se ajoelha cingido de uma toalha e lava os pés de Pedro. E Pedro achou aquilo tão absurdo, porque o encarregado de lavar os pés aos visitantes era o escravo mais chinfrim, era o menor escravo. Era a pior tarefa. É como se Jesus resolvesse lavar banheiro. E ele fala, de jeito nenhum. O senhor não pode me lavar os pés. Eu sei quem que o senhor é. E Jesus falou, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E ele fala assim, então que o senhor me lava a cabeça também, eu quero ter parte com o senhor. E ele fala assim, não, você não precisa, você que já está limpo. Jesus estava se referindo a uma outra água, quando ele falou, você já está limpo, você já foi perdoado, Pedro. Mas você vai ter que lavar os pés. Mesmo quando nós somos cristãos, nascidos de novo, nós também não estamos voluntariamente no pecado. Aquele que está voluntariamente no pecado, não entendeu nada sobre o que é graça. Quando você entende a graça, tudo que você quer fazer é não pecar nunca mais. Mas nós, quem aqui pode dizer que não tem pecado? João fala que se a gente falar que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Faz de Deus mentiroso, porque mesmo a gente querendo acertar, a gente erra. É ou não é? Mas para nós o pecado é um acidente, é um efeito colateral da nossa natureza, desse corpo em que vivemos e que será glorificado. Até naquele dia que nós o veremos face a face e seremos como Ele é. Nós estamos num processo de crescimento diário e de levantar e de cair. E eu não estou falando de levantar e de cair nos pecados eletivos, não. Eu estou falando daquele pecado que você nem sabe que você está pecando. Você pensa, fulano vem aí? Ai, olha aí, pecado aí. Por que você acha que você é melhor do que fulano? Olha o pecado do orgulho subindo no seu coração peludo aí, ó. Nossa, viu a roupa de fulana? Cuide de sua vida. Ô, gente, se a gente cuidar de combater o nosso pecado, a gente vai ter tanto trabalho que não vai sobrar tempo de a gente cuidar do pecado de ninguém. A gente está muito preocupado. Jesus alertou-nos sobre esse perigo. Tem uma trava no nosso olho, uma tora de madeira no nosso olho, mas a gente está olhando o cisco que está no olho do outro. Cuida da sua vida. Entendeu? Como é que a gente... Gente, a gente peca todo o tempo, a gente está julgando todo o tempo, a gente está olhando a roupa do outro todo o tempo. Entendeu como é que a gente é pecador? A gente mente. Mente, Helena? É. Até quando você não quer, você mente.
pessoa fala assim: você gostou? Tá gostoso o arroz? Uhum. Você não quer ficar mal socialmente, você não quer criar um constrangimento, você não quer ser um ogro social. Aí você fala: que vale a intenção. A gente cobiça. Nossa, mas eu queria um carro daquele, eu queria uma casa daquela. Os 10 mandamentos, sempre que você quebra um, você quebra 2. Como assim, Helena? Você quebra 2? Ué. Se você rouba, é porque você cobiçou primeiro. Se você adultéria, é porque você cobiçou primeiro. A gente pratica a cobiça até contra Deus. Até contra Deus. Quando você quer de Deus os prêmios, as dádivas, as bênçãos, mais do que querer a pessoa dele. Isso é cobiça contra Deus. Você procura Deus quando você quer bênção, você quer vitória, você quer resposta. Oh, eu quero Deus. Quer não, você quer Papai Noel. Você quer o gênio da lâmpada. Você ora, jejua e faz oração. 3 esfregadas na lâmpada. Deus não é Papai Noel, Deus não é o gênio da lâmpada, Deus é Deus. E aí a gente tem esse relacionamento esquisito com Deus, porque a gente não coloca isso que Pedro ensinou aqui em prática. Ele fala assim: olha, empenhem-se, esforcem-se e acrescentem à fé de vocês a virtude. O que Pedro está falando aqui? Vou voltar na aula. Encontrei com Jesus, estava morta nos meus delitos e pecados. Encontrei com Jesus, então eu me converti. Conversão não é mudar de igreja. Conversão não é mudar de religião. Conversão é mudar de direção, mudar de mentalidade. Eu vi a vida de um jeito, agora eu vejo a vida de outro jeito. E eu fiz esse movimento por causa daquilo que eu criei. Eu não sou salva por aquilo que eu faço. Gente, essa mensagem, ela é dura da gente aceitar. Porque a gente vive num sistema de mérito. Então a gente se esforça, se veste com a roupa certa, assume o crentez fluente, sangue de Jesus tem poder, está amarrado, manto, olha o manto, né? E aí a gente assume essa linguagem crentez fluente, e a gente assume toda uma estética de santidade, mas ela não tem poder para mudar o nosso coração, para parar a nossa língua, para nos fazer amar. Nossa religião não faz a gente amar, nossa religião não faz a gente perdoar, nossa religião quer vingança, nossa religião quer poder, nossa religião quer título. E você pensa que está servindo a Deus, está servindo ao diabo. Aí Jesus convida: agora vem, anda comigo. Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Um golpe no orgulho. Negue-se a si mesmo. Um golpe no orgulho. Negue a sua idolatria. Nega o seu desejo. Nega o seu pecado. Nega as suas preferências. Nega a sua cobiça. Nega você mesmo. Agora vem e anda comigo. E se deleita em mim. E eu vou fazer a obra em você. O problema é que a gente é que quer fazer a obra naquilo que a gente, que é aparente, mas nisso que o apóstolo Pedro está nos convidando a fazer, ele fala: acrescenta, sejam intencionais, esforcem-se para acrescentar a sua fé. Foi o primeiro passo. Você está aqui hoje por causa da fé. Você fala de Jesus por causa da fé. Você acredita em Deus por causa da fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Deus fez o primeiro movimento para a nossa salvação. Ele deu o seu Filho unigênito. Graça. Nós merecíamos Jesus? Não. Mas Deus fez o primeiro movimento. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E agora Ele te convida para corresponder a esse amor. Acrescenta a sua fé a virtude. O que é virtude? Virtude é excelência moral. Excelência moral. O que é certo, o que é errado, e o homem sabe disso.
Por isso que hoje tem uma tentativa de relativizar o que é certo e errado. Não, se te faz feliz não é errado, conversa do inferno. O que é errado é errado. Você pode enfeitar o errado do jeito que você quiser, normatizar o errado do jeito que você quiser. O errado, o amoral é errado e amoral, ponto final. Não tem meias palavras. Excelência moral, excelência é algo elevado. A virtude é excelência moral. Se os outros fazem o certo, que você seja excelente em fazer o certo. Que você seja honesto nos seus negócios. Que você não minta. Que você não dê cheque sem fundo. Quer dizer, nem cheque tem mais, né, gente? Agora é Pix. Se você empenhou a sua palavra, cumpra. Que você não diga mentiras a respeito de outras pessoas. Que você não descubra a nudez de outra pessoa, como você não quer que veja a sua nudez exposta. Que você não levante a calúnia. Que você não seja o encorajador das fofocas, o fomentador dos escândalos. Que você não dê ibope para aqueles que hoje vivem dos restos do corpo de Cristo. Restos do corpo de Cristo, me entendam bem. Que o corpo de Cristo está se adornando, está se santificando. Mas tem muita gente que é confundida com o corpo de Cristo. Vira e mexe, explode um escândalo aí. Aí tem sempre os sites sensacionalistas e tem sempre gente para consumir. Só dá ibope porque tem plateia. É sempre sobre a misericórdia, bondade e graça de Deus. É sempre sobre quem Ele é. É sempre sobre a grandeza e misericórdia. E ele não para por aí. O apóstolo Pedro, ele fala: acrescente a sua fé a virtude, e a virtude o conhecimento. O meu povo perece porque falta conhecimento. Você começou com a fé, e agora eu crio. Em que eu creio? Em quem eu estou crendo? Quem é essa pessoa? Quem é Deus? Como é o caráter? O que ele pensa? Como ele age? Eu conheço, eu quero conhecer. Vira e mexe, eu estou fazendo uma pesquisa e perguntando para as pessoas: quem aqui já leu a Bíblia toda? Ninguém vai se manifestar. Mas, gente, em todos os auditórios, pequenos, médios e grandes auditórios, nunca mais de 10% levanta a mão. E eu fico pensando, que miseráveis que somos. Como nós, como povo de Deus, não lemos a Bíblia? Uma criança de 5 anos no islamismo está decorando o Corão. Por que a gente não lê a Bíblia? Eu coloco vários conteúdos no meu Instagram e no meu YouTube. E tem um quadro que chama Redescobrindo Sua Bíblia. Onde, baseado nesse livro que me foi dado de presente, esse livro foi uma revolução na minha compreensão das Escrituras. Eu pedi autorização para o autor. Falei: se eu posso divulgar o seu livro, eu posso divulgar trechos do seu livro, vai inspirar pessoas, vai elucidar pessoas, vai fazer as pessoas se apaixonarem pela palavra de Deus. Eu posso fazer? E o autor prontamente falou: pode fazer. E eu estou desde Gênesis, desde a Bíblia, como ela foi escrita, em quantos anos ela foi escrita, quantos autores escreveram, quantos livros tem. Depois eu fui um por um: Gênesis, análise de Gênesis, Êxodo, análise de Êxodo, cada livro a livro. Nós estamos agora no livro de Atos. Que riqueza! Seu posto look do dia, 100.000 visualizações. Agora, se eu posto redescobrindo a sua Bíblia, 10.000, eu tenho 1.700.000, 10.000. Isso está dizendo, sinalizando algo muito forte, que o povo de Deus não quer saber de Deus. Porque se tem uma biografia, o povo sabe tudo da vida do Neymar. Tem uma atriz famosa, sabe tudo da vida da atriz famosa.
Tem um seriado aí, sabe tudo, os bastidores, tudo. Vai lá, fuça, procura. Vai no Google. Agora a Bíblia não abre. E fala que vive com Deus. Vive não, gente. Não se auto-engane, não. Para ter um relacionamento tem que ter diálogo. Não tem relacionamento sem conversa. A oração é a parte que você fala, a Bíblia é a parte que Deus fala. Se você não lê a Bíblia, você não está escutando o que Deus fala. E todo tipo de engano pode tomar o seu coração. E aí vem aquelas mensagens bem bacanas que você gosta de ouvir. Você sai todo animado, triunfante. E quando você vai checar aquela palavra que foi liberada com a Bíblia, você vai, falsa profecia. Só fez bem para o seu ego. Isso tem uma coisa que a Bíblia faz com a gente. Ela quebra o nosso ego. E ela coloca a gente em dependência absoluta de Deus. E é nessa dependência absoluta de Deus que nós nos tornamos vitoriosos. Mas a gente gosta da palavra de poder. Foi o que seduziu Eva. Ah, você vai morrer? Que nada, que papo ruim, hein? Morrer, hein? Vai morrer não. Você vai ser como Deus. Até hoje tem. Satanás continua estendendo seus projetos de poder, suas propostas de poder. Acrescenta a virtude, o conhecimento. Porque quando você vai conhecendo a Deus, você vai lendo as Escrituras, a palavra vai te confrontando, vai te alinhando, te corrigindo, te livrando do engano, te dando discernimento, alinhando o seu coração com o coração de Deus e fortalecendo a sua fé. E é o conhecimento, o domínio próprio. Domínio próprio? Mas é preciso? É preciso. Para você ler a Bíblia é preciso de domínio próprio. Você maratona Netflix, facinho. Você fica uma tarde de sábado inteira, um atrás do outro. Vamos ver todas Star Wars, vamos ver Marvel, vamos maratonar tudo da Marvel. Vamos ver que seriado que está bombando aí, vamos assistir. Agora, lê um capítulo da Bíblia e fica... Porque quando você começa a ter conhecimento de Deus, a sua visão de tudo muda. De tudo. De como você trata o outro, de como você trata você mesmo, de como você se relaciona com Deus. Tudo muda. O diabo não quer isso. Então ele te atrai com outras coisas. Ele põe outra mesa para você. Aí você olha para uma mesa, só tem pão. Aí você olha para outra, tem pipoca, guloseima, bolo de chocolate. Para qual que você vai? Você vai para bolo de chocolate. Né? Pão. Só pão. Não, deixa. Pois é. Depois você vai fazer uns exames e vai ver que seu fígado está engordurado. Suas artérias estão tudo entupidas. Você está com sobrepeso. Seu coração vai parar de bater mais cedo. Porque você pôs porcaria no prato. No mundo espiritual não é diferente. A comida simples que Deus te oferece vai te fazer caminhar muitos dias, como fez o profeta Elias. Vai te dar vida. Domínio próprio. Você tem que saber identificar e rejeitar as seduções desse mundo para te tirar de Deus. Como é que você protege a sua fé? Domínio próprio. Isso não, agora não, eu tenho outra prioridade. Cada coisa vai ocupar o seu devido lugar. Não para o meu desejo, não para a minha antiga vida, não para o meu pecado, não para a minha vontade. Eu não vivo para satisfazer a minha vontade, eu não vivo para fazer o que eu tenho vontade de fazer. Hoje, por exemplo, se eu fizesse o que eu tenho vontade de fazer, queria estar lá em casa com meu marido que está convalescendo de uma cirurgia. Queria lá estar com ele, mas ele me liberou para estar aqui. Ele me abençoou para estar aqui. Queria num dia frio estar lá, debaixo das cobertas com ele, com os nossos filhos ao redor, nos visitando, nossos filhos casados. Mas a gente não vive só para a nossa comodidade, porque Jesus deixou a perfeição e encarnou para que eu e você tivéssemos vida.
Não tem outro jeito da gente viver quando a gente ama Jesus, a não ser correspondendo a esse tão grande amor. É nesse lugar que a gente realmente encontra sentido, significado e alegria plena, fazendo a vontade de Deus e não a nossa. E isso exige domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito. Olha como é que uma coisa está interligada com o outro. Fruto faz parte da natureza. Você não vê uma mangueira gemendo para dar manga, vê? Você passa perto de uma mangueira na estação, ela fica... É da natureza da mangueira, da manga. Como deveria ser da nossa natureza, domínio próprio. Será que nós estamos cheios do Espírito? Domínio próprio está rolando? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Oh, Jesus. Não devia ser um sofrimento. Mas vocês entendem? Esses frutos são gerados em nós pela proximidade, pela mudança da nossa natureza. E para a mudança da natureza, a gente tem que se achegar. A gente tem que se achegar a Deus. E como é que a gente faz isso? Pela oração, pelo jejum, pela leitura da palavra, pela comunhão dos santos, pela boa conversa ao redor da mesa. Quando tem uma conversa edificante, é lindo como você vê, um fala uma coisa e Deus está falando com você, o outro fala outra coisa, Deus está falando com você. Deus está falando com você todo o tempo. Agora, se você só senta com quem conversa, porcaria. Não pensa você que você vai sair edificado. Também não estou falando para você virar o crente estranho, porque tem um crente estranho também. Eu não me contamino, não sento na roda dos escarnecedores. Então, como crerão se não há quem pregue? Jesus veio no mundo, se envolveu com a gente, mas você não quer se envolver com os pecadores da sua família. Você é pecador também. A única diferença é que você foi redimido em Jesus Cristo. Você não é melhor do que ninguém, não. Jesus não te ama mais do que ama sua família não alcançada. Sabe a história do deixa as 99? A gente tinha que mudar essa música, né? Não sei se vocês chegaram a cantar aqui na liturgia de vocês, mas tem aquela música, né? Ah, que impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só para me encontrar. Já te encontrou. Você já é 99. Ele está buscando o que está perdido. Ele já te buscou, já te pôs no aprisco, você está protegido. Agora ele vai prover alimento, abrigo, cuidado para você engordar, ficar fortinho, gerar mais ovelhas, né? Tudo certo. Enquanto isso, ele vai buscar aquela que está toda estrupiada na boca do lobo. Ele vai lá buscar. E é isso que o Senhor quer continuar fazendo, gente. De repente, a gente vive uma fé tão egocêntrica que a gente pensa que a gente é melhor do que todo mundo porque a gente é evangélico. Você pode ser mais feliz, você pode ser mais livre, mas melhor do que ninguém você é, não. Você é tão carente da graça, da misericórdia de Deus como qualquer outra pessoa. E a graça de Deus que me alcança e a misericórdia dele que me alcança está sobre o planeta Terra ainda. A porta da graça ainda está aberta. Acrescenta ao conhecimento o domínio próprio. E o domínio próprio, a perseverança. Fica firme aí. Ah, mas a coisa não está do jeito que eu queria. Fica firme aí. Ah, mas está apertando para o meu lado. Fica firme aí. Ah, mas me caluniaram. Fica firme aí. Ah, mas me maltrataram. Fica firme aí. Você vai levar... O povo está fazendo mal para você. Você vai largar Deus por causa disso? Eu acho uma graça, gente. A única esperança de cura para minha alma abatida e cansada é Deus. Para as minhas frustrações como mãe, é Deus. Para a minha decepção, é Deus. Ele é minha única esperança. Se eu me apartar dele, eu morro. Aí
as coisas não saíram do jeito que você queria e você acha que Deus é o culpado? As pessoas fazem escolhas. E Deus é o único que pode transformar a miséria em triunfo. Então a gente não larga Ele por nada. Ele é a nossa única esperança. Ele é o começo e Ele é o fim. E se tudo der errado, eu vou morar com Ele. Sabe aquela música tem uma música do irmão Jefferson Pilar, que ela é maravilhosa. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se a doença não curar, como é que é? E o filho não voltar, mesmo se o meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. É isso. Se tudo fracassar aqui, gente, a gente já sabe o fim da história. Persevera. Perseverança é permanecer. Não arreda pé. Não abandone o Senhor. Gente, se achegue, nem que seja para falar: Senhor, hoje eu estou muito brava, eu não tenho nem o que falar com o Senhor. Põe as duas mãos em mim, não me deixa escapar, não. É melhor você fazer uma oração assim do que tentar ser hipócrita. Porque Deus conhece o seu coração. Seja sincero com Deus, rasga o seu coração diante dele. Senhor, eu estou frustrada, eu estou decepcionada. Senhor, eu estou abalada. Quantas vezes a gente fala: Senhor, a espera parece que não vai acabar nunca. A tua palavra diz, Senhor, a esperança adiada apodrece os ossos. Senhor, tem misericórdia de mim. Se o Senhor ainda não vai resolver a parada, Senhor, então me dá comida para mais 40 dias. Me dá o que eu preciso para o próximo trecho da caminhada. Ou seja, gente, tudo que a gente tem vem de Deus. Estou decepcionado com Deus. Ele está te dando ar para respirar, você está decepcionado com Ele? Ele está te dando vida para viver, você está decepcionado com Ele? Que a sua fé seja blindada na perseverança. E ele continua: e a perseverança, a piedade. A piedade é um coração compassivo, uma vida de acordo com o que a palavra de Deus diz, uma vida santa diante de Deus. Acrescenta a perseverança, a piedade. Não fica amargurado na perseverança, não. Porque tem gente que permanece: eu não vou sair não, mas é uma vida, é uma céus, é um azar. Eu não vou sair não, mas Deus está me devendo, hein, o Senhor, pelo amor de Deus, hein? Ô Senhor, o Senhor está se atrasando aí, ô Senhor, você não gosta de mim não? Ô Senhor, não, gente, não é para permanecer na perseverança, não, é para permanecer. E acrescenta a perseverança, a piedade. Um coração devotado ao Senhor, um coração agradecido. Senhor, não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor está no controle. Estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor é que manda na bagaça. Estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor não está medindo força com Satanás. Ele é criatura, o Senhor é criador. E eu tenho dono, eu sou sua. E a piedade, a fraternidade. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Seu irmão. Seu irmão. Mas eu não gosto dele, mas é seu irmão. Não precisa de gostar não, ama. Nossa, que incoerência isso, Helena. Não gosto não, mas amo. Gente, para a gente amar uma pessoa, não precisa gostar dela não. Amar não é afinidade não. Você pode amar quem você não gosta.
Trata com honra e trata do jeito que você gostaria de ser tratado. Faça por ela o que você gostaria que fizesse por você. E não faça com ela o que você não gostaria que fizessem com você. Amor é muito mais do que um sentimento. Amor é uma atitude, uma ação voluntária, intencional, de dar à pessoa, inclusive, o que ela não merece. Porque você também não merecia e Deus te deu. Fraternidade. Quem tem irmão de sangue aqui? Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Você é igual ao seu irmão? Você pensa igual a ele? Concorda com as mesmas coisas que ele concorda? Parece com ele fisicamente? De vez em quando dá até uns... Tem vontade de dar uns tapas nele de vez em quando? Em algum momento da sua vida você teve e deu. Não é? Normal, irmão. Lembra dos irmãos de José? Caim e Abel, gente, o negócio começou a ferver nos irmãos. Agora, vem alguém de fora bater no seu irmão. O que a gente faz no seu irmão de sangue? Pera aí, não. Irmão meu, eu que bato. Não é assim? Devia ser assim na igreja também. Ah, não, mas o que nos une é o nosso sangue, do nosso pai e da nossa mãe. O que nos une é o sangue de Cristo. Os irmãos vão para a internet expor a nudez do outro, expor o pecado do outro. Ah, fulano está falando besteira, então junta os cabeção da igreja aí, especializado em teologia, vai lá confrontar o irmão com a presença de testemunho e fala: nós viemos aqui porque nós te amamos, você está falando besteira na internet, nós viemos te corrigir em amor. Isso que é amor. Não é ficar indo falando assim, porque fulano falou isso, vou fazer análise teológica da... gente, me ajuda. Está se juntando com ímpio para falar mal de irmão? Really? Ah, mas ele não é irmão não, ele é presbiteriano, então é primo. Sério? Gente, nós todos vamos morar juntos no céu? Ou você acha que você vai morar num lugarzinho mais bacana no céu do que o seu irmão presbiteriano? Não, porque os presbiterianos são muito frios e eles falam que a gente é muito assanhado. Cada um no seu quadrado. Uma vez eu fui pregar numa Assembleia de Deus, sabe, pastor? Numa AD. Na verdade era uma convenção das assembleias. E fizeram um evangelismo na cidade, foi um negócio lindo. Não foi aqui no estado de São Paulo, não. Foi num outro estado do Brasil. E aí, eu sou batista. E aí, a liturgia da Assembleia de Deus é muito diferente dos batistas. Nós somos tudo irmão, vamos tudo morar no mesmo céu. A mesma palavra que é pregada aqui é pregada na igreja batista. Mas a gente tem uma liturgia diferente, normal. Não é? Aí eu cheguei lá na liturgia diferente dos irmãos da Assembleia. E vocês dão muitas oportunidades. Eu não sei como é que vocês são aqui. Aqui é diferente. Mas lá tinha muita oportunidade, pastor. E aí, um canto, outro canto, outro canto, outro canto, outro canto, outro canto, outro prega, outro canto, outro canto. Eu falei assim, meu Deus, que hora que eu vou pregar? Que hora que eu vou pregar? Eu falei assim, vou ter que reduzir o sermão. Como é que eu vou pregar essa palavra de 40 em 20? Vou ter que pregar em 20. Eu comecei a ficar indignada. Olha o meu orgulho aí. Olha o orgulho aí. Eu já vou denunciando ele para ele não ter lugar em mim. Né? E tudo na minha conversação interna aqui, na minha cabeça. Eu, gente, mas que tanto de oportunidade, misericórdia, gente. O povo já está cansado, o povo já está até abrindo boca lá. Quando eu for pregar, ninguém vai prestar atenção mais. E eu estou lá indignada. Aí eu falei assim, quer saber? Porque nunca quando eu aceito um convite, eu sei para onde que eu estou indo. Depois que já aceitou o convite, é que o João fala. Eu não sei para quantas pessoas eu vou falar, nunca. Porque Jesus se moveu, passou por Samaria para falar com uma. Eu vou ficar fazendo questão de quanta gente eu vou falar. Se for para falar com um, eu vou falar com um. Glória à sua obra na minha vida, Jesus, continua aí, continua trabalhando. Aí, eu nunca fico sabendo. Aí, naquele dia, olha meu coração peludo. Naquele dia eu falei assim, não, vou falar com o João que eu não quero pregar mais na Assembleia de Deus, não. Aqui dentro de mim, gente,
Não falei em voz audível, falei aqui. Vou falar com o João que eu não quero pregar mais na Assembleia de Deus, não. Do nada, veio aquela pergunta assim na minha mente: você tem filho? Tenho. Quantos? 4. Eles são iguais? Completamente diferentes. Você ama os 4? Amo os 4. Eu também. Que vergonha que eu passei. Deus, são seus filhos, como os meus. Tem uma filha minha, gente, que ela é introspectiva, igual o pai, calada, serena. Naíma que fala que ela é serena, plena, serena, equilibrada, sensata, obediente. Tem o outro que me fez o joelho ficar roxo de tanta oração. O menino que eu tinha que pôr a mão na cabeça dele, falou assim: ungido do Senhor, ungido. Você vai dar um trabalho para o inferno, rapaz. E está dando mesmo, glória a Deus. Glória a Deus, que a oração deu fruto. O outro é aquele ser articulado, conversa com todo mundo. Minha filha, que não está na presença do Senhor, ela é divertida, ela é alegre. Onde ela está, ela muda o ambiente assim. Ela é alegre, ela é solidária, ela sente a dor do outro, e ela é de uma ousadia, de generosidade que eu não tenho, ninguém na minha casa tem. Se ela vê alguém deitado no chão, ela quer saber o que está deitado, o que aconteceu, se está precisando de alguma coisa. Cada filho tem as suas dificuldades e tem as suas belezas e qualidades. Tem os filhos silenciosos, tem os filhos barulhentos. Então o presbiteriano não é primo não, é irmão. Os assembleanos não são primos não, são irmãos. Os batistas, nós somos irmãos, nós vamos morar no mesmo céu, lá não tem placa. Aleluia. Fraternidade, que o Senhor acrescente esse sentimento, esse amor fraternal, porque isso também protege a nossa fé. Isso nutre, alimenta, prospera e protege a nossa fé. Sabe, a gente protege uns aos outros, protege as costas uns dos outros. Aquele não é irmão nada, aquele lá tem jeito de bode. Só Jesus vai separar no teste, no grande dia do DNA. Ele que vai dizer quem é filho e quem não é. Nós não temos, porque a gente conhece só parte da história, a gente não conhece o todo. Ele é que vai separar os bodes e as ovelhas, o joio e o trigo. Nós não somos aptos, porque a gente conhece só parcialmente a história. Que a gente tenha a humildade de amar os nossos irmãos. Quem sabe, se eles não forem irmãos, pelo nosso amor e proceder, eles se convertam. Acrescenta a piedade, a fraternidade. E finalmente, a fraternidade, o amor. E eu volto a dizer, o amor não é um sentimento. O amor é a firme decisão de fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você. É a intencionalidade de tratar com dignidade qualquer ser humano debaixo dos céus. Porque todo ser humano é amado por Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se nós como igreja já entendemos isso, o nosso papel aqui é fazer essa conexão. Nosso papel não é convencer ninguém, nós não temos esse poder. Mas o nosso papel é plantar a semente do Evangelho, para que o Espírito Santo faça prosperar essa semeadura e faça florescer. Proteger, segundo o dicionário, proteger é dispersar proteção a, tomar a defesa de, colocar ao abrigo de, preservar, abrigar, guardar, favorecer o desenvolvimento de, auxiliar alguém numa carreira, patrocinar, recomendar, apoiar, usar de protecionismo. Isso é proteger. Proteger a sua fé.
Disperse proteção à sua fé. Tome a defesa da sua fé. Coloque o abrigo à sua fé. Preserve a sua fé. Abrigue a sua fé. Guarde a sua fé. Favoreça o desenvolvimento da sua fé. Prosperar é tornar-se próspero, desenvolver-se, progredir, engrandecer-se, enriquecer, tornar próspero. Isso é prosperar. Que você também torne próspera a sua fé. Desenvolva a sua fé. Faça progredir com todos esses passos que o apóstolo Pedro nos deu. Acrescente à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. É como preparar um bolo. Você vai colocando as camadas com todo zelo. Note que o apóstolo Pedro falou no início: empenhem-se, sejam intencionais, esforcem-se, sejam focados, perseverem na proteção e para fazer prosperar a sua fé, acrescentando a ela todas essas camadas e pôr na cobertura que é o amor de Deus, o amor pelo próximo, o amor, o selo, o vínculo da perfeição. E ele continua dizendo, gente, no verso 8: porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho, cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Jamais tropeçarão. Então sim, a nossa fé pode prosperar, pode se desenvolver, pode caminhar, e ela pode ser protegida quando nós acrescentamos a ela todos esses passos. Deus quer fazer a nossa fé florescer e frutificar. Ele quer ser formado em nós. E para isso nós temos que ser intencionais. Feche os seus olhos. E eu quero te perguntar. É uma pergunta retórica, você vai responder aí na sua mente, no seu coração, nessa reflexão. Como é que você tem vivido a sua fé? Será que você creu lá atrás, você recebeu o sacrifício da cruz, mas você ficou meio que paralisado ali? Suas virtudes não aumentaram. Seu comprometimento, sua honestidade, sua lealdade, sua sinceridade, sua transparência, sua humildade, tudo isso é virtude. Elas não foram acrescentadas à sua fé. Nem tampouco o conhecimento. Às vezes você já caminha com Deus 20 anos, 30 anos. E você não tem interesse pela palavra dele. Se você não buscar o Senhor, meu irmão, você vai ficar pelo caminho. Porque se a nossa fé não é protegida e alimentada para prosperar, ela desfalece. Quantas pessoas já vieram para a igreja, creram, trabalharam, serviram inclusive o Senhor na casa do Senhor, mas hoje estão vivendo uma vida miserável, porque não cultivaram, não protegeram. Pedro foi muito intencional nessa carta,
para que aqueles irmãos nas províncias do Império Romano, na Ásia, não se esfriassem, para que a fé não morresse. E ele fala: vocês precisam de acrescentar à fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. É uma jornada de aperfeiçoamento, de crescimento, de ver a nossa fé prosperar. E com uma fé robusta, alicerçada, nutrida, regada, as adversidades vão chegar, vão, que a gente está no mundo ainda, gente. A gente ainda não está no céu. Mas antes que esse grande dia chegue, nós ainda temos que atravessar o vale aqui. Mas o Senhor quer que a gente atravesse o vale em triunfo, em vitória, em perseverança, dando glórias ao nome do Senhor, e que a nossa vida seja um perfume, um testemunho do que Deus quer fazer em nós. Antes de nós respondermos algumas perguntas, vamos orar juntos? Fique de pé no seu lugar. Segura a mão do irmão que está do seu lado. Nós queremos orar juntos como igreja, pedindo ao Senhor que nos aperfeiçoe na nossa fé, que nos faça prosperar em fé, e que a nossa fé seja protegida, nutrida, para o nosso próprio bem e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós te adoramos, te bendizemos, te agradecemos por essa noite bendita, que a sua mão nos reuniu aqui. Obrigada porque somos seus filhos na sua presença, e o Senhor proveu esse tempo para que a gente avance, para que a gente não permaneça infrutífero, vivendo como cegos, alheios à tua vontade, alheio ao teu projeto. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós confessamos a nossa dependência absoluta, que o Teu Espírito Santo forme Jesus em nós, que a gente pense, sinta, fale como Jesus, que a gente reaja como Jesus, que a nossa fé, Senhor, seja protegida e prospere diante do Senhor, e que os frutos sejam testemunho para que outros que ainda não te conhecem venham a crer. Nos perdoe, Senhor, porque tantas vezes somos acomodados, preguiçosos mesmo. Nos perdoe, Senhor, e nos ajude, Espírito Santo, a sermos intencionais nessa jornada de crescimento e de fazer prosperar aquilo que o Senhor nos entregou. Em nome de Jesus, amém e amém.